Oi, eu sou o Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast A Bíblia em um Ano é produzido por Ascension. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. E hoje é o 14º dia, acabamos de completar 2 semanas, na verdade estamos no processo de completar 2 semanas. É o 14º dia. Hoje vamos ler Gênesis 27 e 28 e também vamos ler Jó, capítulos 17 e 18. E também vamos ler Provérbios, capítulo 3 agora, versículos de 1 a 4. A Bíblia que eu uso todos os dias e hoje também é a Bíblia A Grande Aventura da Ascension, que é em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino, que é aquela verdinha. Assim você vai poder ler palavra a palavra o que a gente fala aqui. E se você estiver interessado em acompanhar quais serão os próximos capítulos, ou marcar quanto você já leu, você pode baixar e imprimir o nosso plano de leitura, que está aqui no link na descrição do vídeo. E também você pode se inscrever no canal e clicar no sininho. Assim você vai receber todos os dias os nossos episódios, para você não perder nenhum. Como eu disse, hoje vamos ler Gênesis, capítulos 27 e 28. Vamos começar. Gênesis, capítulo 27. Isaac abençoa Jacó. Quando Isaac ficou velho e perdeu a visão, chamou seu filho mais velho, Esaú. Ele disse: Meu filho. Respondeu-lhe: Aqui estou. Disse-lhe: Olha, já estou velho e não sei quando vou morrer. Portanto, toma teus apetrechos, arco e aljava, e sai ao campo para caçar alguma coisa para mim. Depois a prepararás conforme eu gosto, e a trarás para que eu a coma. Quero dar-te minha bênção antes de morrer. Rebeca ouviu que Isaque dizia a seu filho Esaú. Esaú saiu ao campo para caçar alguma coisa. Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi teu pai dizendo a teu irmão Esaú: Traz-me uma caça e prepara-a para que eu a coma. Quero abençoar-te na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, obedece minhas instruções. Vai ao rebanho, escolhe 2 cabritos bonitos e eu prepararei para teu pai um prato conforme ele gosta. Tu o levarás ao teu pai para que coma, e assim te abençoará antes de morrer. Jacó replicou à sua mãe Rebeca: Sabes que meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar e me torno diante dele um embusteiro, atrairei maldição ao invés de bênção. Sua mãe lhe disse: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Obedece, vai e traz os cabritos. Ele foi, escolheu-os e levou a sua mãe. E sua mãe os preparou, conforme seu pai gostava. Rebeca pegou as roupas de seu filho mais velho Esaú, o traje de festa que guardava no baú, e o pôs em seu filho mais novo, Jacó. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço. A seguir, pôs nas mãos de seu filho Jacó o prato e o pão que havia preparado. Ele entrou onde estava seu pai e lhe disse: Meu pai. Respondeu-lhe: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me mandaste. Levanta-te, senta-te e come da caça. Depois me abençoarás. Isaque disse ao seu filho: Como a encontraste depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor teu Deus a colocou ao meu alcance. Isaque disse a Jacó: Aproxima-te para que eu te apalpe, meu filho, para ver se és ou não meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaque, que apalpando-o disse: A voz é a voz de Jacó, as mãos são as mãos de Esaú. Ele não o reconheceu porque suas mãos eram peludas, como as de seu irmão Esaú, e se dispôs a abençoá-lo. Perguntou: És meu filho Esaú? Ele respondeu: Sou. Disse-lhe: Meu filho, aproxima de mim a caça para que eu coma. Depois te abençoarei. Ele aproximou e Isaque comeu. Serviu-lhe vinho e ele bebeu. Seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te e me beija, meu filho. Aproximou-se e o beijou. E ao sentir o perfume das vestes, abençoou-o, dizendo: Vê, o perfume de meu filho como o perfume de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te conceda orvalho do céu, fertilidade da terra, abundância de trigo e vinho. Que os povos te sirvam e as nações te prestem vassalagem. Sê o senhor de teus irmãos.
que te prestem vassalagem os filhos de tua mãe. Maldito quem te amaldiçoar, bendito quem te abençoar. Mal terminara Isaque de abençoar Jacó, enquanto Jacó saía de onde estava seu pai, Esaú voltava da caçada. Também ele preparou um bom prato, levou-o a seu pai e lhe disse: Levanta-te, pai, e come da caça de teu filho, e assim me abençoarás. Seu pai Isaque lhe perguntou: Quem és? Ele respondeu: Sou teu primogênito, Esaú. Isaque foi tomado de espantoso terror e disse: Então quem foi caçar e me trouxe, e eu comi de tudo antes que chegasses? Eu o abençoei, e abençoado será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, e pediu a seu pai: Abençoa-me também, meu pai. Ele respondeu: Teu irmão veio com ciladas e levou tua bênção. Esaú comentou: Não é à toa que se chama Jacó. Já 2 vezes me armou ciladas. Tomou meus direitos de primogênito e agora tomou minha bênção. E acrescentou: Não te resta outra bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Vê, eu o estabeleci como teu senhor. Declarei seus irmãos como servos dele. Assegurei-lhe o trigo e o vinho. Que posso fazer por ti, meu filho? Esaú disse a seu pai: Só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. E Esaú pôs-se a chorar ruidosamente. Então seu pai Isaque lhe disse: Sem fertilidade da terra, sem orvalho do céu, será a tua morada. Viverás da espada, submetida a teu irmão. Mas quando te revoltares, sacudirás o jugo do pescoço. Esaú guardava rancor de Jacó por causa da bênção que seu pai o abençoara. Esaú disse a si mesmo: Quando chegar o luto por meu pai, matarei meu irmão Jacó. Contaram a Rebeca o que seu filho mais velho Esaú dizia, e ela mandou chamar Jacó, o filho mais novo, e lhe disse: Vê, Esaú teu irmão pensa em vingar-se matando-te. Portanto, meu filho, anda, foge para Harã, para a casa de meu irmão Labão. Fica com ele algum tempo, até que passe a cólera de teu irmão, até que passe a ira de teu irmão e se esqueça do que fizeste. Então eu mandarei te chamar. Não quero perder meus 2 filhos num mesmo dia. Rebeca disse a Isaque: Essas mulheres hetéias tornam minha vida impossível. Se também Jacó tomar mulheres hetéias do país como estas, de que me adianta viver? Ciclo patriarcal. Jacó. Capítulo 28. Jacó peregrino. Isaque chamou Jacó, o abençoando, e lhe deu instruções. Não te cases com mulher cananeia. Vai a Padã Aram, a casa de Batuel, teu avô materno, e escolhe uma mulher de lá, entre as filhas de Labão, teu tio materno. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar até seres um grupo de tribos. Ele te conceda a bênção de Abraão, a ti e à tua descendência, para que possuas a terra de tuas andanças, que Deus deu a Abraão. Isaque, pois, despediu Jacó, que se dirigiu a Padã Aram, a casa de Labão, filho do arameu Batuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú ficou sabendo que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Aram, para que aí procurasse uma mulher, e que, ao abençoá-lo, lhe recomendara que não casasse com mulher cananeia, e que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, se havia dirigido a Padã Aram. Esaú compreendeu que as cananeias não agradavam a seu pai Isaque. Então Esaú se dirigiu a Ismael, e além das que já tinha, tomou como mulher Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Jacó em Betel. Jacó saiu de Bersabeia e foi a Aram. Aconteceu chegar a certo lugar e, como o sol já se pusera, ficou aí para passar a noite. Pegou uma pedra do lugar, colocou-a como travesseiro e se deitou nesse lugar. Teve um sonho. Uma rampa, apoiada na terra, tocava o céu com a extremidade. Mensageiros de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor estava de pé no alto dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e Deus de Isaque. A terra em que te deitas eu a darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente,
para o norte e para o sul. Por ti e por tua descendência, todos os povos do mundo serão abençoados. Eu estou contigo, te acompanharei para onde fores, te farei voltar a esse país, e não te abandonarei, até cumprir tudo quanto prometi. Jacó acordou do sonho e disse: O Senhor está realmente nesse lugar, e eu não sabia. E acrescentou, aterrorizado: Quão terrível é esse lugar! É nada menos que casa de Deus e porta do céu. Jacó se levantou de manhã, pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro, colocou-a como estela e derramou azeite na ponta, e chamou o lugar Casa de Deus. A cidade antes se chamava Luza. Jacó pronunciou um voto: Se Deus estiver comigo e me guardar na viagem que estou fazendo, me der pão para comer e roupa para me vestir, e se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E essa pedra que ergui como estela será uma casa de Deus. E te darei o dízimo de tudo o que me deres. O livro de Jó, capítulos 17 e 18. Minha mente se turva, meus dias se apagam, o sepulcro me espera. Só caçoadas me acompanham. Estou farto de provocações. Designa-me um fiador diante de ti mesmo. Se não, quem será meu fiador? Tu fechaste a mente deles ao raciocínio, e não poderão prevalecer. Se alguém denuncia o próximo para despojá-lo, os olhos de seu filho serão consumidos. Ele me tornou objeto de zombaria da gente, como a quem cospem no rosto. Meus olhos se consomem irritados, e meus membros são todos como sombra. Os justos se assombram ao vê-lo, e o inocente se indigna contra o perverso. Mas o justo se afirma em seu caminho, e as mãos puras adquirem fortaleza. Vinde todos, voltai, pois não encontraste entre vós um sábio. Passam meus dias, fracassam meus planos, e os afãs de meu coração. Que a noite se transforme em dia, em luz próxima a treva presente. Nada espero. O abismo em minha casa, faço minha cama nas trevas, chama a podridão de mãe, e aos vermes de pai e irmãos. Onde ficou minha esperança? Minha esperança, quem a viu? Descerá às portas do abismo, quando afundarmos junto na terra. Baldade de Suás falou por sua vez e disse: Até quando andareis à caça de palavras? Refleti, e depois falaremos. Por que nos considerais uns animais e nos tendes como idiotas? Tu, que te despedaças com tua cólera, irá a terra despovoar-se por tua causa ou a rocha mudar de lugar? A luz do perverso se apaga, e não brilha a chama de sua lareira. A luz de sua tenda se obscurece, e sua lâmpada se apaga. Seus passos vigorosos se encurtam, e seus próprios planos o derrubam. Seus pés o levam à rede, e caminha entre malhas. Um laço o prende pelos calcanhares, e o túmulo se fecha sobre ele. Há laços escondidos no solo, e armadilhas em sua senda. Rodeiam-no terrores que o espantam, acossam-no a cada passo. Seu vigor fica extenuado, e a desgraça se apega às suas costas. A enfermidade se sacia em sua pele. Devora seus membros a primogenitura da morte. Arrancam-no da paz de sua tenda, para conduzi-lo ao rei dos terrores. O fogo se assenta em sua tenda, e espalham enxofre em seu redil. Por baixo suas raízes secam, por cima sua ramagem murcha. Sua lembrança se acaba no país. Seu nome é esquecido na redondeza. Expulso da luz para as trevas, desterrado do mundo. Sem prole, nem descendência entre seu povo. Sem um sobrevivente em seu território. Os do poente se espantam de seu destino, e os do nascente se horrorizam. Tal é a morada do perverso, o lugar de quem não reconhece a Deus. Do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Filho meu, não esqueças minha instrução. Conserve em tua memória meus preceitos, porque te darão muitos dias, anos de vida e prosperidade. Que bondade e lealdade não te abandonem. Pendura-as no pescoço, escreve-as na tabuinha do coração. Alcançarás favor e aceitação de Deus e dos homens.
Deus do céu, agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Agradecemos por nos dar a tua palavra e compartilhar conosco o teu coração, pois é o teu coração que nos revelaste nessa escritura, nessa palavra, na sua palavra. Que nossos corações se tornem como o teu. Ajuda-nos a amar o que amas e a desprezar o que desprezas. Ajuda-nos a viver como tu queres que nós vivemos. Viver da forma que tornaste possível pela tua graça. Que sejas glorificado por todas as coisas nesse dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, estamos seguindo a história da família do povo de Deus, do povo judeu. E claro, como cristãos, não somos um povo separado. O cristianismo é fruto do judaísmo. Essa é a razão pela qual acreditamos que essa história, a história de Abraão, Isaque e agora Jacó, é a nossa história. Que toda a Bíblia é nossa história, porque, como São Paulo diz na carta aos Romanos, como cristãos gentios, fomos enxertados nessa árvore, trazidos para essa família e essa história, nesse processo de salvação que Deus iniciou há tanto tempo atrás. E vimos a história do enganador, do manipulador, do rebelde, Jacó, que anteriormente manipulou seu irmão para obter o direito de primogenitura e agora engana seu pai para obter a bênção. Tem algo notável nisso. É que, bom, tem várias coisas notáveis aqui, mas uma dessas coisas que vale a pena prestar atenção é o fato de que quando Isaque deu a bênção a Jacó, mesmo depois de ser enganado, ele não a retirou. E isso é importante para a gente entender, pois de muitas maneiras é a base para os nossos sacramentos. O que eu quero dizer com isso é que, assim como um homem judeu é incorporado à aliança judaica através da circuncisão, e não dá para se desfazer uma circuncisão, né? Você vira parte da aliança. Nós, como cristãos, somos incorporados à aliança, à família de Deus, através do batismo, tornando-nos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Deus é seu pai, e isso não pode ser desfeito. Então a gente tem Isaque, que eu imagino que esteja bastante chateado, bastante irritado com isso, né? O fato de ter dado a bênção a alguém que te enganou, mas ao mesmo tempo foi uma bênção verdadeira, foi uma bênção real. E ele não pode desfazer essa bênção do mesmo jeito que nós não podemos desfazer nosso batismo. Mesmo se alguém disser, eu renuncio ao meu batismo, mesmo se alguém disser, eu não quero mais fazer parte da igreja, não quero mais ser conhecido como filho ou filha de Deus, não quero que Deus seja meu pai, você não pode desfazer isso. Você não pode desfazer a bênção de um sacramento. Esses sacramentos permanentes não podem ser desfeitos. E Isaque, de certa forma, compreende isso. Ele sabe que não pode tirar a bênção de seu filho Jacó. Foi dada a ele, mesmo que tenha sido através de uma enganação. Então, Jacó agora tem a primogenitura, que ele obteve manipulando seu irmão Esaú, e também a bênção, que ele obteve através da enganação de seu pai. O que aponta para algo importante. A Escritura disse que Esaú era amado por seu pai Isaque, e Jacó era amado pela mãe deles, Rebeca. E é citado que isso é o que aparentava, pelo menos, né? E eu tenho um amigo que sempre diz assim, quando se trata da minha família, eu sempre digo para os meus irmãos que a mãe gosta mais de mim. E ele me perguntou uma vez, e você acha que é o favorito da sua mãe? E eu eu não sei se ela tem um favorito. Um dos melhores presentes de ser amado pelos seus pais é não saber quem são os favoritos deles. E eu acho que por isso eu não tenho nenhuma animosidade, nenhuma competitividade com meus irmãos. E acho que eles não têm nenhuma competitividade ou rixa comigo também, porque a gente sabe que nossos pais nos amam igualmente. E eu sei que tem pessoas mais fáceis de amar que outras, mas eu nunca tive a noção de que meus pais tinham um favorito, ou um menos favorito. Um dos presentes que eles me deram, que deram a nós, foi essa ideia de vocês são todos amados, vocês não têm um favorito entre vocês. Eu, particularmente, penso que tem pessoas na família que estão mais divertidas e mais legais de estar junto e tem outras que não. Eu mesmo, imagino que às vezes eu não sou a pessoa mais legal de estar junto. Mas que bênção poder dar a seus filhos essa dádiva de não saber se você prefere um ou outro. Porque esse é o problema com Jacó e Esaú. Eles já nasceram competindo no útero de Rebeca. E essa competição, essa rixa, só aumenta por causa do fato de que um era o favorito da mãe e o outro o favorito do pai. Eu imagino a quantidade de problemas familiares que poderiam ser resolvidos pelos pais resolvendo amar os filhos o mais igual possível. A gente não é perfeito, obviamente. Nem sempre a gente vai acertar. Mas eu só imagino o quanto de dor poderia ser evitada. Em tantas famílias.
se nós apenas nos amássemos do melhor jeito que conseguíssemos, ao invés de preferir um ao invés do outro. Enfim, essa é a reflexão de hoje, desse 14º dia. Cara, a gente tá voando pela escritura, tão incrível. Por favor, se inscreva no canal ainda se você não inscreveu, clica no sininho, e se essa jornada pela escritura tem sido abençoada para você, assim como está sendo para mim, compartilhe nas redes sociais ou numa conversa que você tiver com algum amigo. Estou rezando por você, por favor, reze por mim também. Pelas pessoas que produziram esse podcast e uns pelos outros, porque a gente não está nessa jornada sozinho, estamos nessa jornada como irmãos e irmãs, amados incondicionalmente por nosso Pai, cada um de nós. Então vamos rezar uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e estou muito grato por fazer parte dessa jornada com você. Até amanhã.